1 a 4. Leremos os primeiros 4 versículos, mas depois nós exploraremos quase todo o capítulo 2. Nosso tema de hoje, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu convido a ler comigo em voz audível Atos 2, 1 a 4, a descida do Espírito Santo. Leiamos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Na oração já foi pedido a Deus para que Ele nos conduza nesse estudo, e é desejo nosso que haja um momento muito especial para a nossa vida. Nós somos acostumados aí sempre neste período estarmos em retiro, e quem sabe, se Deus permitir, ano que vem, talvez aí na semana que vem já começar a ir procurar um sítio, quem sabe para ano que vem a gente já possa estar nesse retiro. Muitos irmãos nossos de Igreja Batista, tantos outros já estão em retiro, né? Então a gente pode pensar nisso aí com certeza. Mas se você veio aqui e você veio, como disse Natália, porque o Senhor nos trouxe, então vamos aproveitar bem esse momento. Esse é o dia do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus em Mateus 5, 1 a 12, são, sem sombra de dúvida, uma vara de medir, um prumo que expõe o quanto a igreja está fora dos padrões celestes. Infelizmente, a igreja pensa como o mundo, fala como o mundo, veste-se como o mundo, trabalha como o mundo e reage como o mundo. Não é muito fácil identificar a igreja no mundo. Infelizmente, é muito fácil você identificar o mundo dentro da igreja. A igreja, infelizmente, tem mais do mundo no coração, refletido no corpo, do que de Deus. O salmista, no Salmo 73, eu convido a ir comigo lá. O Senhor me fez enxergar este versículo aqui, agora, não está aqui no meu script. É um salmo de Asaf. Ele narra o que passou no seu coração como grande momento de luta ao ver ímpios abençoados. Não ficam doentes, não passam dificuldades financeiras, enquanto eles, servos do Senhor, estão passando dificuldades. E ele vai descrevendo, quando chega aqui no versículo... ele continua dizendo aqui no 73, avisando a respeito do que está sofrendo, e ele vai dizendo assim, no versículo 12, eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei a mão na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Agora preste atenção no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Eu quero usar isto aqui como o ser cheio do Espírito Santo. Depois disso, ele continua falando algumas coisas, mas eu tenho que seguir aqui,
Ele diz aqui no versículo 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Eu gosto muito dessa frase, é por isso que eu, quando estou sozinho ali, eu canto aquele cântico, né, que a igreja canta, que todos cantam, seguro em tuas mãos, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Eu canto em verso, eu canto, se ao meu lado estás, seguro em minha mão, porque é mais fácil eu me manter firme com o Senhor me segurando do que eu segurando na mão dele. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Agora, preste atenção no versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E aí ele fala dos que se afastam, ok? Mas o versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Isto é justamente o que eu quero para mim e quero para a igreja. Quero levá-lo a pensar agora, nesta manhã, a respeito do ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos para algumas evidências desse enchimento. Eu destaquei apenas 3 aqui, e eles estão assim com mais itens, mas tem muitas outras coisas que poderíamos usar. E eu queria, em primeiro lugar, dizer que um coração cheio do Espírito Santo, ele é governado por ele. Talvez nós cantamos isso, nós pregamos isso, mas nós não entendemos a razão de ser governado pelo Espírito Santo. Nós não gostamos, muitas vezes, quando o governo aumenta um imposto ou cria um imposto. Mas como ele governa sobre nós, nós temos que submeter a este aumento. E às vezes dizemos que somos governados pelo Espírito Santo do Senhor, mas nós não demonstramos essa evidência. Precisamos ver algumas coisas importantes. Ele domina, ele governa sobre a nossa vida. Com muita tristeza, vemos pessoas atribuindo e até definindo certos movimentos como sendo, e somente eles, o poder do Espírito. E uma coisa muito importante para a gente entender é que ser cheio do Espírito Santo é evidenciado minimamente nos cultos solenes. E muitas vezes é aqui que nós temos mais evidências do Espírito Santo, pelo menos para a igreja visível, pelo menos para um homem vendo o outro, porque Deus conhece o coração. Porque a questão relacionada a ser cheio do Espírito Santo não se diz respeito a esse ajuntamento, mas é ser governado, é ser dirigido, é ser conduzido pelo Espírito Santo. É algo que está dentro e que aflora nos pensamentos, palavras, ações e reações. E eu gosto de definir essa questão de ações e reações, porque uma ação ela pode ser pensada, programada. Ela pode ser pré-estabelecida, ela pode ser agendada, ela pode ser consertada, revista. Vou fazer isto. Eu estou preparando o meu sermão. Como é que eu preparo o meu sermão? Eu oro ao Senhor, eu leio o texto e começo a formular isso na mente e às vezes escrevo num outro papel algumas coisas, mas depois eu vou refazer. E às vezes até mesmo aqui, enquanto estou aqui, antes de começar, estou relendo algumas coisas e vem coisas que eu acrescento ou altero a ordem. Isso é uma ação programada, mas a reação é algo que não dá para programar, é algo que realmente sai do coração, é aquilo que você responde imediatamente àquilo que foi feito com você. E ser dominado pelo Espírito Santo do Senhor é justamente fazer com que estas reações, ações, palavras e pensamentos aflorados apontam para um governo interior. Olha só, vamos lá, João capítulo 4,
ou melhor, 3, perdão. Esse texto ele é muito interessante pelo fato de, parece que Jesus está meio desconectado de Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus, versículo 2, João 3, 2, e faz uma afirmação. Qual é a afirmação? Leiam para mim, por gentileza. 3:2, João 3:2. O que você espera de uma resposta lógica para uma afirmação dessa? Mas preste atenção, qual foi a resposta de Jesus no versículo seguinte, versículo 3. A isto respondeu Jesus, vamos lá? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Mas foi isso? Nicodemos estava perguntando alguma coisa a Jesus? Ele estava afirmando que Jesus realmente é o Deus. E Jesus lhe responde de forma estranha, no mínimo. Ele lhe responde conhecendo o seu coração, conhecendo os seus anseios, conhecendo o seu conhecimento. E aí ele continua agora, Nicodemos perguntando, veja bem, isso mexeu, isso tocou, isso perturbou Nicodemos. Ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Versículo 4. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Segunda vez? Aí é que entra o que eu quero pensar com você. Jesus responde o que no versículo 5? Vamos lá, versículo 5? Versículo 6, juntos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma diferença na vida do cristão, por isso o apóstolo Pedro chama o plano da redenção, ou a redenção aplicada, ele chama de regeneração, ser gerado novamente. Jesus disse nascer de novo, Paulo diz ser criado de novo e também ser ressuscitado. O que acontece é, nascimento marca uma nova vida, um indivíduo diferente. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então a conversão faz de você 2 em 1. Um nascido de carne e um nascido do Espírito. E este nascido do Espírito, ele mata, aniquila as vontades do nascido da carne. Continua-se tendo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito no novo nascido é superior, é mais forte. Normalmente o mais forte influencia o mais fraco. Se você chegar aqui na minha região ali, que é município de Una, você ouvirá e verá todas as características de um mineiro. Uai, uma orelha de porco no feijão, um pezinho de porco no feijão, uma costelinha na chapa, umas coisas desse tipo.
mesmo morando no estado do Espírito Santo. Se você for para a montanha, você terá um tempero diferente, muito comum, uma pimentinha e, a influência da Bahia sobre os que moram na cidade de montanha, que disse de passagem que não tem montanha. Aí você vê como que acontece. Então, se tem algo mais forte, essa cultura mais forte sobrepõe. O Espírito Santo, ele precisa sobrepor aquilo que é nascido de novo. Então, dentro dessa visão, ele nos governa. Olha só, voltando para Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Veja bem, uma coisa muito importante, tem muito crente querendo ser avivado, mas não quer esperar nas promessas de Deus. Tem muitos crentes querendo ser avivados, mas não querem submeter-se ao tempo de Deus, ao momento de Deus e às coisas de Deus. O Senhor Jesus disse: esperai aqui, ficai aqui, eu enviarei o Consolador. Olha só o que diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eram aproximadamente 120 pessoas. E essas pessoas esperavam a promessa de Jesus obedientemente. O texto continua dizendo que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu. Vamos lembrar, a glória de Deus sempre enche o lugar onde ela se manifesta. Lembra de Isaías, capítulo 6? Ele viu a glória de Deus e a fumaça encheu todo o templo. Deus é plenitude, muito acima daquilo que a gente possa imaginar. Encheu o lugar onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não é fogo. Línguas como de fogo. Pousou, distribuída entre eles, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Vamos lembrar da plenitude da glória de Deus que encheu toda a casa. Agora eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Vamos lembrar aqui que essas línguas, e aí tem uma dificuldade muito grande. Ou você tem dois tipos de dons espirituais para línguas, ou a língua como dom seria idiomática. Por que razão? Porque o Pentecoste, quando acontece, a língua que é liberada pelo Espírito Santo é uma língua idiomática. Como assim idiomática? Eles começam a falar, você vai agora para o capítulo 2 ainda, versículo 7 em diante, ou melhor, 6 em diante. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então está muito claro que o dom de línguas no Pentecoste é idiomático. Se Coríntios não é idiomático, então tem dois tipos de línguas aqui falados. Mas voltando aqui, o que eu quero nem é isso, porque não é o meu objetivo aqui tratar isso hoje.
é que passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Há uma grande dificuldade de medição de força, de poder. As pessoas hoje, igrejas, ficam medindo força, quem é melhor, quem tem mais poder. E às vezes o culto barulhento, quando as pessoas rodopiam, caem, atribuem-se isto à manifestação e poder do Espírito Santo. Mas você tem que entender que isto não é evidência de um coração cheio do Espírito Santo. Não pode classificar isso como um movimento do Espírito Santo. E eu lhe provo. Vamos aqui. Eu não posso, biblicamente, por mais que eu respeite a fé de cada um, eu não posso dizer que o católico apostólico romano é meu irmão. E você sabe por quê? Porque atribuem imaculidade a Maria, ela não tem pecado, ela não morreu e ela intercede por nós. Atribui também aos santos que morreram, que também agem por nós. Então, quer dizer, na mediação você tem alguém mais, não é só Jesus, então não tem como. No entanto, a Igreja Católica Carismática tem os movimentos todos pregados no neopentecostalismo, como cheios do Espírito Santo. Eu não posso, biblicamente, concordar com os terreiros de macumba. No entanto, o movimento feito ali, eu não sei quem copiou de quem, mas se você ver uma igreja neopentecostal nesse movimento, e se você fechar o microfone e olhar os dois, você não sabe quem é quem, porque é a mesma manifestação, é o mesmo jeito, é a mesma coisa. Então, não posso apontar esse movimento como um ato do Espírito Santo. Não posso atribuir a um poder do Espírito Santo quando eu estou na igreja e o pregador é abençoado e prega mais na unção e eu levanto a mão e choro. Eu não posso dizer que isto aqui no culto, seja na pregação, seja no louvor. Olha, gente, o perigo do louvor. A música toca o coração da gente. O nosso amigo John Piper, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: cuidado para que o gozo da adoração não seja maior do que o gozo no adorado. Mas alguém disse isso, não foi só ele não. Foi um outro irmão nosso, chamado Oséias. Vamos lá para ver? Oséias 8, 6. Só quem pode vir e participar da nossa reunião de oração, pode experimentar esses versículos assim, né? Maravilhosos. Eu sei que muitos não podem e gostariam de estar. Olha só, 8:13. Oséias 8:13. Olha o que Deus está falando do povo de Israel, e mais precisamente dos sacerdotes. Amam o sacrifício. Isso é bom? É. Não era a função deles? E deveria ser bem chato, porque era um sacrifício de manhã e um sacrifício à noite, à tarde, todos os dias. Você já imaginou aquele cheiro de sangue, aquele cheiro de carne queimada, sangue queimado, porque era feito assim o sacrifício? Mas eles amavam o sacrifício. Isso é bom. Eu amo cantar, eu amo, é bom. No entanto, preste atenção,
Eles amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois, o quê? Vamos mais? Porque gostam. Por que eles estavam mais afoitos pelo sacrifício? Era pelo culto a Deus? Era para a adoração a Deus? Não. É porque a cada garrotinho que chegava lá novinho, com a carne macinha, eles, após o sacrifício, eles poderiam comer. Então eles faziam o sacrifício pela carne e não por adorar o Senhor. É o mesmo espírito da gente precisa ter cuidado, de que o momento gostoso, e é gostoso, não é pecado você se sentir bem com a adoração, não. Só que isso não pode estar acima do gozo no adorado. E aí eu pergunto, por que nós nos movemos num cântico que exalta a Deus, mas nós não movemos na leitura que exalta a Deus? Então tem alguma coisa que a gente precisa equilibrar aqui, ajustar. É não fazer no cântico, não, é fazer também na leitura. Cheio do Espírito Santo, andando segundo a ordenança do Espírito Santo, sendo governado pelo Espírito Santo do Senhor. Ser governado pelo Espírito Santo do Senhor é ser estranho ao mundo. Gente, confesso, eu tenho falado isso para vocês e vou repetir algumas vezes mais, mas estudar com vocês aqui as bem-aventuranças tem me machucado muito, tem me quebrantado muito. Como eu disse quarta-feira passada, tenho 53 anos, na barriga da minha mãe eu já ia para a igreja. O meu coração era para estar muito mais limpo, muito mais santo diante do Senhor. A cada momento que você vai vivendo, você precisa crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer, e isso é ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, olha só, os versículos 13 e 14. Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é necessário uma ação de mortificação dos feitos do corpo. Agora olha o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Sabe, às vezes é bom, mas você precisa priorizar um pouquinho mais. Às vezes, já consultou o Senhor o que vai fazer para o almoço hoje? Já consultou o Senhor se você compra uma picanha ou uma costela? Aí o Senhor me falou para comprar um alface, porque no momento tem que ser o alface. Já consultou o Senhor se você... Não, você precisa ter a Bíblia como padrão da sua vida. E vou dizer para você uma coisa, se você não tem dinheiro para comprar a picanha, pode ter certeza que Deus falou para você não comprar a picanha. Você não pode comprar uma picanha só porque você quer comprar uma picanha. E não tem dinheiro para comprar. Eu não tenho. Uma dica, leve uma garrafinha de água, chegue lá, olhe a picanha e beba água. Vai limpar o seu rim, vai ficar uma beleza. Comece a perguntar ao Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu aja dentro de casa? Como é que o Senhor quer que eu aja no trabalho? Como é que o Senhor quer que eu aja? Como é que o Senhor quer que eu namore? A palavra de Deus responde, vai para a Bíblia, vai estudar a Bíblia e você receberá este direcionamento. Não é o que eu quero fazer. No livro Namoro, Casamento e Sexo, de Jaime Kemp, um pastor batista influente aí para a questão de relacionamentos, ele escreveu que ele e a esposa dele, ainda namorados, todos dois crentes, servindo ao Senhor, e diz ele que certa feita acabaram ficando
mais isolados e começaram a se beijar e começaram a sentir algumas atrações que não seriam normais para serem realizadas naquele momento. E ele estava descontrolado quando ela disse: vamos parar e vamos orar. Para ele foi um grande choque. Mas isso é ser governado pelo Espírito Santo. A carne queria, mas o Espírito disse não. E se o Espírito disse não, nós não fazemos. Segundo lugar, vocês podem falar também, viu, gente? Não deixa eu falar sozinho, não. Em segundo lugar, o ventinho aqui está bom, está gostoso, vai ter que segurar minha página aqui. Um homem cheio do Espírito Santo, em meio a manifestações humanas que encantam o mundo, esconde o homem e projeta Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria, e isso acontece com a gente. Às vezes nós gostamos de tirar fotos dos nossos cultos, das nossas realizações, das nossas ações sociais e colocar na rede social. E eu tenho me questionado sobre isso. Será que isso seria um feito para exaltar a Deus ou isso seria um feito para exaltar a nós mesmos? Veja bem, as pessoas ali estão fazendo algo extraordinário. Suplanta a razão. Homens simples, que não sabiam falar em outras línguas idiomáticas, de repente começam a falar e aquelas pessoas começam a ouvir tudo na sua própria língua, no seu próprio idioma. Você poderia dizer, de repente, dizer assim: nessa igreja Deus age. Essa igreja... Não. Vamos ver o que fez o nosso amado irmão Pedro. Pedro assume a palavra, explica, porque alguns estavam pensando que estavam bêbados, né? Embriagados, e fala: 9 horas da manhã, não é hora de ninguém estar bêbado. Mas aí ele explica, olha só, o versículo 16, capítulo 2 de Atos. Leiam para mim, por gentileza. Capítulo 2, versículo 16 de Atos. Vamos? Primeira coisa que Pedro faz é dizer assim: Deus promete, Deus cumpre. Isso aqui é promessa de Deus. Então Deus prometeu, Deus cumpriu. É interessante a gente observar isto, e é por isso que eu louvo a Deus, louvo mesmo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida dos jovens da igreja, do departamento de música da igreja, o nível de músicas que apontam para Deus subiu muito na igreja, preocupa-se muito em cantar louvores que realmente são dirigidos ao Senhor. Às vezes você ouve algumas músicas que o homem é o centro. Eu louvo a Deus porque a igreja tem cantado. Gente, eu falo para vocês uma coisa. E já estive em alguns locais em que idosos cantam inário e só os idosos. E os cantos espirituais, os jovens cantam só os jovens. Os jovens não cantam do inário, nem os idosos cantam cantos espirituais. Como se o inário fosse de um e o canto espiritual do outro. Aqui não, aqui o grupo de louvor canta, introduz hino do inário, a gente vê a igreja cantando os cantos espirituais. A questão não é se é inário ou se é novo, se é cântico espiritual. A questão é: tem letra? Exalta a Deus, glorifica a Deus? Então nós vamos cantar.
Quando você olha para aqui, você observa que a preocupação daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus é promover a glória de Deus. Então Pedro já começa dizendo o seguinte: é fidelidade de Deus. Deus prometeu, Deus cumpriu aqui e agora. Outra coisa também que ele aponta aqui é justamente a centralidade. Vejam bem, prestem atenção numa coisa. Ele usou os versículos 14 e 15 para explicar sobre os homens, e ele começa do 16 ao 36 falando sobre Deus. É por isso que é abençoador um testemunho? Sim, mas o testemunho não tem muito sentido, não. O melhor é mesmo o que Deus faz, o que Deus é, o plano redentivo de Deus, como Deus realiza as coisas. E ele diz o seguinte: o profeta Joel já disse que Deus faria isso e Deus fez. Agora, olha a centralidade de Jesus aqui, quando você vai para os versículos 21 em diante. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Quais palavras? Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Jesus é o centro, Jesus é o acontecimento. Ele esquece as línguas, ele esquece o movimento e começa a pregar Jesus. Eu não me lembro agora, talvez seja... a imagem, a fisionomia dele veio na minha mente, mas o nome dele não. Faleceu há pouco tempo um pastor batista, que não é brasileiro, mas que viveu tanto tempo no Brasil. Russell Shedd. Eu acho que é Russell Shedd mesmo que disse que pregue a palavra na igreja. A palavra de Deus purifica a igreja. De que forma? Aqueles que são eleitos se convertem e os que são bodes vão embora. Não suportam. Eu acho que é ele assim que falou assim: porque aí aqueles que não gostam vão embora porque não aguentam a palavra de Deus. Que jeitinho dele, né? Eu ouvi esses dias de uma jovem dizendo assim: tão maravilhosa a palavra de Deus que eu fico ansiosa para terça-feira, para quarta-feira, para domingo de manhã e domingo à noite, estar no templo com os irmãos estudando a palavra de Deus. Uma jovem dizer isso, é maravilhoso ouvir isso, por causa de Deus. Deus está movendo o coração daquela pessoa, Deus está enchendo o coração daquela pessoa. Jesus é o centro da mensagem, Deus é o centro da mensagem. Jesus, varão aprovado de Deus, não é aprovado por vocês, vocês viram, mas Deus é quem o aprovou, Deus é quem o usou, Deus é quem fez nele os milagres e os sinais que vocês presenciaram, mas ele é aprovado por Deus independentemente de vocês. Este Jesus é quem vocês crucificaram. Quem está cheio do Espírito Santo não prega a mensagem para elevar o ego humano. Sabe qual é a diferença do aconselhamento psicológico para o aconselhamento pastoral? A psicologia diz: você é bom, você é vencedor, você nasceu para vencer. Parece até algum hino que a gente ouve por aí, né? Você é isso, você é aquilo outro, não rebaixe para ninguém. Primeiro você, depois os outros. O aconselhamento pastoral é: você não é ninguém. Você não pode ser o primeiro é só Deus, Ele está na sua vida e lhe faz vencedor. Ele lhe ama de tal maneira que Ele lhe fez capaz, habilitado para morar com Ele na eternidade. Você só precisa da aprovação de Deus e não da sociedade. A diferença está aí. Você é movido não por um conhecimento ou um reconhecimento de uma habilidade humana, mas você é movido a agir vitoriosamente por uma habilidade divina. A glória dele. Jesus é o centro.
Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem essa habilidade de anunciar. É Deus quem faz. É Deus. Vocês estão pensando que vocês mataram a Jesus. Vocês crucificaram a Jesus. Mas Pedro está dizendo assim: vocês não são nada, porque Deus o ressuscitou. Presta atenção. É Deus. Deus está acima de vocês. Vocês acharam que tinha feito grande coisa? Pegando Jesus e matando Jesus? Pois bem, Deus o ressuscitou. Ele não está mais morto. Vocês não podem medir forças com o Senhor. É uma mensagem que dói no coração de quem recebe, não é verdade? Mas Pedro pregou esta mensagem. Pedro pregou esta mensagem. Deus tem que aparecer no culto. Só Deus tem que aparecer no culto. Não meça a igreja presbiteriana de Nova Brasília com outras igrejas. É possível que você encontrará habilidades aqui que você não encontrará lá. E aí você pode levar a igreja presbiteriana de Nova Brasília. É possível que você encontre numa outra igreja habilidades que não encontra aqui. Então eles podem se colocar superior a nós. Avalie você como igreja no padrão celestial. E você verá quem você é. Sem Jesus, nada. Evidencie Jesus. Deixe Ele aparecer na sua vida. João 3,30. Tem tanto tempo que eu não leio esse versículo, me veio à mente aqui agora. João 3,30. Olha só. João é confrontado pelos seus discípulos. E ele diz assim para ele: olha, na verdade, Jesus está batizando mais do que o senhor, hein? Olha, ele está sendo mais famoso que o senhor, hein? Vamos deixar? Como é que ele diz no versículo 30? Deixa eu falar uma coisa. Será que nós temos agido, falar assim não podemos até falar, mas agido assim? Convém que Jesus cresça. Deixa eu só dizer uma coisa para você que mexeu muito comigo esses dias. Eu comecei a pensar. Nós temos algumas pessoas que nós desejamos um milagre para ela. Lembre de alguém agora. Alguém que por questões relacionadas a alguma enfermidade sofreu alguma limitação e que você gostaria muito que Deus fizesse um milagre para que tivesse uma vida normal. Mas eu queria que Deus fizesse um milagre aqui na igreja na hora do culto, porque se ele for lá na assembleia Deus fazer, será que eu fico feliz do mesmo jeito? A membro da igreja aqui foi lá e lá, não, tinha que ser aqui. Ou seja, nós queremos a glória de Deus nele ou nós queremos a nossa glória nele? Nós não gostamos quando o negócio não é conosco. Nós queremos que Deus seja glorificado através de nós. Na verdade, nós queremos ser glorificados na glória de Deus. Deus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Às vezes, certos estilos de movimento para culto, seja para o pregador, seja para os cantores, que você olha que foge à realidade. O cantor, ele se veste de uma maneira tão fora do normal que nem parece gente, porque nada em rios de dinheiros. E aí você olha para ele e fala: por que é isso, gente? Mas está todo mundo lá atrás e pulando e gritando, uma palavra dele tem muito poder. Lembro-me que uma vez eu estava aqui no portão, aqui, fui para casa decepcionado, quase que falei: vou passar a usar a terno todo dia agora. Uma mulher chegou ali e falou, estava Cidinha e eu, a gente saiu da reunião de oração, não sei se Damar estava junto esse dia, aí nós estávamos ali fora, ali, fechamos o portão, e como sempre a gente bate aquele papo bom depois do culto, e ela começou a tirar algumas dúvidas de Bíblia, começamos a conversar ali, aí chegou alguém que conhecia a Cidinha e disse: e tal, aí a Cidinha: é o pastor.
pastor, vestido desse jeito? Eu falei, eu vou passar a usar terno agora todo dia. Afinal, aqui é muito fresquinho, lá fora é muito fresquinho, né? Assim, beira mais ou menos assim uns 40 graus, né? Então, assim, fácil usar terno, porque tem que usar terno, e tem que ser terno chique, porque né, eu sou o filho do rei. Não pode ser esse aqui. Esse aqui nem é melhorzinho, porque esse aqui foi a SAF que me deu. Aqui, saiu daqui. Esse não é melhorzinho, mas o que eu compro mesmo, exceto para o casamento do William e Natália, que eu caprichei, né? Aí eu caprichei. Mas, tirando disso, eu compro, eu gosto muito daquele tecido do 300 e pouco, entendeu? Conhece tecido? 300 e pouco, é o que mais se adequa à situação do calor e tudo mais, né? Mas, às vezes, nós somos o centro. Nós somos o centro. São tantas luzes, focos em cima da gente, que Jesus desaparece. Jesus desaparece. Vamos encerrar? Em terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é viver a vida dentro de uma mensagem chamando ao arrependimento. Eu queria frisar isso aqui, porque é o seguinte, sempre Deus, na Bíblia você nunca vai encontrar aqui o homem. O homem é só instrumento, só instrumento, só instrumento. Pedro fala uma mensagem dura dessa, não precisa ter medo de pregar a mensagem da palavra de Deus, mesmo que você ache que vai ferir. Claro, você prega com amor, mas pregue a Bíblia, porque depois de Pedro falar assim, vocês mataram, vocês crucificaram, vocês fizeram isso, mas Deus o ressuscitou, olha só o versículo 37, ouvindo eles, vamos lá, projetando lá para nós, por gentileza, Caleb, Atos 2, 37, ouvindo ele estas coisas. Que coisas? É a mensagem que ele havia pregado, que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o usou, que Deus o aprovou, que eles mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou, diante de uma acusação tão grave, tão séria como esta, ouvindo eles estas coisas. O que aconteceu? Não ouvi. O que significa compungir-se-lhes o coração? É o processo de arrependimento, mas que toca o coração, né? Que mexe no coração, que incomoda, é que deixa dúvida. E diante desse agir em que lugar? No coração. No coração. Ao agir, quem agiu no coração? Foi Pedro? Qual foi a mensagem que Pedro pegou, gente? Olha só, vocês são assassinos, vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou. Vocês são derrotados perto de Deus. Isso vai tocar para o bem no coração de alguém? Vai tocar no bem quando você fala, oh meu irmão, você é o esteio dessa igreja, se você morrer, vai ser muito difícil para nós sobreviver sem você, porque como você é maravilhoso, como você faz isso, como você faz aquilo outro, sem você, aí sim, mas eu quero dizer que sou bom sim, mas a glória é do Senhor, mas sou bom. Com toda a minha humildade eu reconheço, quão humilde eu me sinto neste momento. Lembrando aqui o hino que o reverendo Gerides, né, falou aqui uma vez, né? Eu sou humilde, sou muito humilde. Justamente para apontar o egocentrismo, né? Se fosse uma mensagem dessa, que voz você tem, pastor? Se fosse até o pai da Cleitiane, você poderia até falar, que voz bonita o senhor tem, né? Mas de mim, não tem jeito. Não tem jeito. Mas a mensagem não foi essa. A mensagem não foi, Rick, como você está tocando? O William, como eu gosto de ouvir você tocar bateria, William. Rick, Rian, como eu gosto de ouvir vocês tocando bateria. Natan. E falando nisso, Natan Nunes, vamos ter que
dividir, porque só tem um baixista, eu estou precisando da equipe de louvor no segundo domingo lá na congregação. Então você faz uma gravação para aqui, dos hinos, solta o playback, vamos para lá. Mas como você toca bem? O Pedro, tirando a camisa do Pedro, o resto está tudo muito bom. Mas se parecem muito, Natan Nunes com Natan Valim. O nome, gente, Natan. Natan Valim, o Natan. Ou Natan, como você canta, Natan. A mensagem não foi essa, a mensagem foi assim, Natans. O William, Rick Rian, Manu. A Manu toca violão do jeito engraçado, ela põe o dedinho aqui assim, eu sei para mim tocar com os primeiros, ela toca... Vocês, aquilo que vocês fazem é muito fraco, viu? Diante da soberania de Deus, viu? Não, eu me esforço tanto. Deixei de ir em tal lugar para estar aqui, você está falando uma coisa dessa comigo ainda? Pedro está falando uma coisa dessa, você, pior do que isso, vocês mataram. E o Espírito Santo joga isso no coração, mexe no coração. Quando o Espírito Santo mexe no coração, a graça é irresistível. Aí eles perguntam, o que faremos? Aí Pedro diz assim, vamos fazer um churrascão, vamos comemorar esse ato lindo de vocês. Olha, você que está lendo isso, o anjo da vitória está passando na sua casa hoje. Você... Foi essa a palavra de Pedro? Não. Gente, o missionário Natanael estará oferecendo um grande churrasco para vocês pecadores que humildemente se reconheceram humildes. A Brenda será quem dominará a churrasqueira. Isso porque vocês reconheceram algo errado. Não, ele falou assim, vocês querem saber o que vocês precisam fazer? Mudar de vida. Mudar de direção. Mudar as ações. Arrependei-vos. Arrepender-se é tomar uma nova direção. Aquilo que eu fazia antes, que não glorifica a Deus, não farei mais. Gente, nem Jesus, nem Pedro, nem João, nem nenhum dos apóstolos pregaram mensagem para elevar o ego de ninguém. Em momento algum. Isso não significa que você vai ser grosseiro. Amável, você tem que ser porque você é cristão. Mas você precisa falar a verdade de Deus, a verdade do Senhor. Há uma acusação dos israelitas que haviam matado o Filho de Deus. Há uma exposição da fraqueza desses homens e um chamado ao arrependimento. Um homem cheio do Espírito Santo não teme o que pode fazer o homem, mas prega o que pode fazer o Senhor. E eu encerro aqui. Um homem cheio do Espírito Santo tem a sua vontade adequada à vontade de Deus e suas ações dominadas pelo Espírito Santo do Senhor. E aí eu não coloquei aqui, mas como que eu consigo entender a vontade do Espírito Santo sobre a minha vida? Eu fico triste porque tem muitos crentes que não lê um versículo da Bíblia e vive correndo querendo que Deus fale ao seu coração. Por que campanhas enche templo? Nós estávamos até conversando sobre isso, Damarina falou assim, aquelas mulheres ali não são da igreja.
Falei, com certeza não, pela aparência. Não é que elas estavam sensuais, não, mas você via a diferença. Com certeza é o dia da campanha, então eu preciso de um marido novo, eu preciso de uma mulher nova, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, aí eu vou às 7 sextas-feiras. E se eu quebrar eu perco a bênção, então não posso faltar. O interesse está na bênção. Terminou, ganhei a bênção, não volto mais. Vou procurar quando precisar. Quando precisar. Aquele que está cheio do Espírito Santo do Senhor, ele se preocupa. Será o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, está aprovado pelo Espírito Santo do Senhor? Sendo este dominado pelo Espírito Santo, suas ações ultrapassam ao momento de culto solene, estendem-se em casa, no trabalho e em todos os lugares onde estiver. Sua preocupação não é contar o que ele fez, mas quem é Deus, a sua fidelidade, o seu plano redentivo e vitorioso ministério de Jesus. Na sua fala, o homem desaparece, Jesus é projetado com toda a sua glória. Um homem cheio do Espírito Santo não teme ao homem, mas teme a Deus. E aí, você é cheio do Espírito Santo? Eu sou cheio do Espírito Santo? Com certeza muita coisa tem que ser mudada na minha vida. Creio que talvez você também esteja nesse pensamento. Eu quero que você ore ao Senhor neste momento. Vamos lembrar que o Senhor sonda os corações. Ele penetra nos lugares que você mesmo não consegue penetrar. Às vezes, sendo o coração enganoso, o coração vai até fazer você pensar que você é bom em alguma coisa. Mas o Espírito Santo, ele sonda até mesmo esses locais. Ore ao Senhor por alguns